Boa noite, amados. A paz e a graça de Jesus, amém? Você está feliz? O pastor Claire me convidou essa semana e eu creio que Deus vai falar conosco. Ele tem falado comigo desde o dia que o pastor Claire fez o convite, e algumas coisas Deus começou a falar, e uma coisa que me chamou a atenção foi: de onde é que surgiu essa comemoração do Dia dos Pais? E eu fui pesquisar na internet, amado, e curioso que Deus é tremendo. Surgiu nos Estados Unidos uma garota cristã. Seu pai era muito dedicado aos seus filhos. Ele perdeu a sua esposa quando ela estava ganhando o seu 6º filho, e ele criou todos os 6 filhos. E num sermão para as mães, ela foi comovida aquilo, assim, pô, eu queria também homenagear o meu pai. E dali ela fez um manifesto, e em 1910 foi comemorado o primeiro Dia dos Pais através dessa menina cristã. E Deus falou assim: tá vendo? Ela honrou pai e mãe. E quando a gente vai pesquisar sobre celebração do Dia dos Pais, essa menina está escrito na história. Eu creio que é isso que Deus quer conosco, que nós deixamos um legado para os nossos pais, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa cidade, porque Deus, ele escreve histórias que vão contagiar pessoas. Mesmo quando a gente morrer, nós vamos contagiar pessoas ainda. Então, aqui no Brasil, o primeiro ano que foi comemorado foi em 1953, e desde então tem sido comemorado. Algumas coisas se distorceram, né? Virou muito comércio, mas o surgimento disso foi uma boa causa. Amém? Amados, queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos estiver preparando um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também a meu Pai, e desde agora vos o conheceis e os viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja, o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente em vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, e os fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Até aqui. Amém, amados? Eu sei que é um texto foi muito longo, mas é necessário para a gente entender tudo que Deus quer falar conosco, para a gente não tirar nada do contexto do que a Bíblia está falando. Nesta passagem das Escrituras, Jesus falou aos seus discípulos o seu último sermão, sua última instrução, a sua última direção aos seus discípulos. E aqui ele estava prestes a ir diante dos sacerdotes, diante de Pilatos, para ser morto e crucificado. Então, amado, ele instrui os seus discípulos. Ele fala a respeito de uma morada, ele fala a respeito de um caminho, ele fala a respeito do Pai, ele fala a respeito do Espírito Santo, ele promete o Espírito, ele fala: ei, eu deixo a paz para vocês. Se nós formos analisarmos a nossa vida hoje, o que a gente está vivendo no mundo hoje, amado, a gente veja que está prestes à vinda de Jesus. Eu falei: Deus, eu quero trazer uma mensagem que traga alegria para a igreja, que traga conforto para a igreja. E, amado, eu creio que essa mensagem, ela traz alegria e conforto para aqueles que estão vivendo Cristo, para aqueles que estão vivendo nele como o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus vai vir, ele prometeu aqui nessa passagem que a gente leu, ele vai vir. E eu creio que nós somos a sua noiva, nós somos aquele que ele vai buscar como noiva para casar eternamente com ele e morar onde ele foi preparar essa morada para cada um de nós. Mas algo, meu amado, me chamou a atenção nesse texto. 3 perguntas realizadas por 3 discípulos diferentes. E o primeiro perguntou, no versículo 5, disse assim: indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás, e como poderemos conhecer o caminho? Então ele perguntou: qual é o caminho? Eu falei: Senhor, mas como que ele indagou isso? Ele estava contigo há 3 anos, vendo teus sinais, vendo as tuas maravilhas, o teu ensino, tu estava ensinando a ele diariamente. Como que ele não sabia o caminho? Como que ele não sabia percorrer o caminho a chegar até o Pai? Amado, Jesus, ele é tão bom, tão maravilhoso, ele é tão paciente para conosco, e foi com os discípulos, que a resposta dele, no versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé perguntou o caminho. Ele, além dele falar que ele era o caminho, ele revelou algo maior, ele revelou coisas maiores. Ele falou assim: ó, eu não sou só o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amado, o mundo vive em mentiras. Naquele tempo existia a religiosidade, que era uma mentira.
Mas ele vem falar: eu sou a verdade. Mas eu sou a vida. Não só essa vida, mas uma vida eterna. Se vocês estiverem em mim, vocês estarão no meu Pai, e vocês terão vida e vida eterna. Então, amado, ele revela algo tremendo e algo muito importante para nós nos dias atuais. E a primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês estão vivendo realmente neste caminho? Pais, vocês estão crendo mesmo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Vocês têm levado seus filhos, a sua casa, a viver desta forma? A enxergar em Cristo o único caminho? Porque é de nós pensarmos, amado: será que eu estou vivendo mesmo o caminho de Jesus? Será que eu estou vivendo o que está nas Escrituras? Será que eu estou buscando no meu dia a dia saborear o que Cristo conquistou na cruz para mim? Porque você que é pai, você é sacerdote do seu lar. Você que é pai, você tem que dar direção para a sua casa. E a direção é Jesus. Ele é o caminho. Nós pais temos muita responsabilidade de levar os nossos filhos a ter esse entendimento, esse conhecimento das Escrituras. É tempo de nós pais percebermos a enorme responsabilidade que temos na formação espiritual de nossos filhos. Muitas vezes a gente cobra dos pastores, dos líderes, que a palavra não é boa, ou que o louvor não é bom, mas na real, a responsabilidade é nossa. Nossos filhos têm que conhecer a Cristo na nossa casa, através do nosso testemunho como filho de Deus, como um homem de Deus, como um sacerdote do Senhor. Ele tem que ver na nossa casa a revelação real de quem é Jesus Cristo. Se ele vê isso em nossos lares, amado, ele vai entrar aqui nessa casa e vai se revelar como está se revelando aqui, ó, através das crianças, dos pequenininhos, através dos teens. E isso é lindo, porque eu clamei ao Senhor: Senhor, como eu queria que o louvor cantasse aquela música, o Pai me adotou, e o louvor não cantou. De repente veio os teens e cantam a música. Eu comecei a chorar, falei assim: Deus, como tu cuida de mim. Então, amado, é importante a gente dar essa responsabilidade e trazer essa responsabilidade para os nossos filhos, porque Deus tem nos dado essa tarefa de levar os nossos filhos a entender que Jesus Cristo é o caminho. E o que mais a gente vê hoje no mundo ali fora, as pessoas que não vivem debaixo desse entendimento, são pessoas que a igreja já não tem mais valor, filhos viciados em vários tipos de drogas, imoralidade sexual, totalmente distorcido dos planos de Deus para a família. Essa madrugada eu fui acordado com um grande acidente na descida da Álvaro Catão ali. A pessoa bateu num poste, o poste caiu, e eu falei: meu Deus, livra o meu filho disto, livra o meu filho. E eu creio que cada um que é pai sabe que não quer que o seu filho esteja na madrugada fora, alcoolizado e sujeito a sofrer acidentes. Então, amados, nós precisamos clamar como sacerdote do lar pelos nossos filhos. Amém, amados? Na Bíblia, ela sempre fala a respeito de dois caminhos, ela fala a respeito de dois senhores. Então sempre vão existir duas oportunidades, que nós mostramos a oportunidade do bem aos nossos filhos. Existia um homem, e a gente conhece nas Escrituras a história de Abraão e a história de Ló. Seus servos começaram a discutir, começou a existir muita confusão entre eles. Abraão chegou para Ló: escolhe a terra que tu queres. Ló olhou para a planície do Rio Jordão e viu que era fértil, era bem regada,
em toda a sua extensão. Ele assim, eu vou para aquela direção, olhando para o caminho do materialismo. Ele fez uma escolha, vendo que lá em Sodoma e Gomorra não era uma cidade boa para se morar, não era uma cidade boa para levar a sua família, mas mesmo assim ele não olhou e ele nem conversou com Deus, ele nem pediu direção para Deus. Os olhos dele, o coração dele foi tomado por uma única coisa: o Deus Mamon. E a gente vê na Bíblia muitas coisas falando a respeito disso, que nós não devemos servir a Mamon, nós devemos servir a Deus, que o dinheiro é um Deus. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas nas nossas vidas. Ele precisa ser a nossa força e a nossa fortaleza, Ele precisa ser o nosso refúgio. Não são muros, não são cercas elétricas, não é uma conta recheada que vai nos dar segurança. A nossa segurança é Cristo Jesus. E pais, nós temos que falar isso para os nossos filhos, nós temos que mostrar isso aos nossos filhos. Acredito que o dinheiro nos dá uma ilusão de estarmos mais seguros no dia de amanhã. Ou não é verdade? Se eu tenho um bom emprego, uma conta recheada, eu posso falar, eu não preciso de Deus. Ele não é quem me sustenta, é o meu dinheiro, é o meu emprego, é a minha posição social. Mas amados, Jesus, Ele é tudo pra gente. Eu conheço pessoas, quando eu trabalhava uma repartição pública, eu conheci várias pessoas que eram endinheiradas na cidade, mas elas estavam lá acamadas, depressivas, solitárias, mesmo tendo tudo, porque elas não tinham a essência, elas não tinham o principal, que era Jesus Cristo, aquele que preenche o vazio, aquele que dá direção, aquele que dá alegria, aquele que dá paz. Então, amado, Ló, ele foi por um caminho errado. Davi, o rei Davi, um bom filho, um bom instrumentista, um bom rei, um bom guerreiro, mas um pai ausente dentro de casa. Dentro da sua casa aconteceu várias coisas, amado, desde assassinato, estupro, dentre outras coisas, rebeldia dos seus filhos. Alguns queriam tirar ele do trono para assumir eles. A omissão de Davi é considerada uma falta de posicionamento diante dos problemas. Nós pais precisamos nos posicionar, nós precisamos ser o sacerdote, realmente se levantar como homens de Deus dentro das nossas casas, assumir essa posição, porque é nossa, é responsabilidade nossa. Existem várias estatísticas, várias pesquisas foram feitas, que quando um pai, ele é frequentador da igreja, quando um pai é temente ao Senhor, quando um pai ama a Deus, quando um pai obedece aos mandamentos de Deus, toda a sua família é convertida. Então, amado, eu tenho lido muito a respeito de família, muito a respeito de pai, porque eu não quero falhar com meu filho. Eu busco muito isso na minha vida, e eu quero que Deus também te dê essa direção nessa noite, que você comece a se levantar como sacerdote do seu lar. A presença do pai em casa e nas fases da vida do filho são fundamentais para um crescimento sadio. Ser bom pai é não ter ausência de firmeza dentro de casa, é ser firme. Amém? Falando a respeito disso, como eu falei, meu pai faleceu há 22 anos atrás, e antes dele falecer, meu pai era ausente dentro de casa. Meu pai, se tu for lá na cidade que eu me criei, Maracajá, aqui vizinha, tu vai perguntar para as pessoas quem foi o Adilton, ele vai falar que ele era um rapaz bom, um jovem bom. Ele morreu quando ele era prefeito, um monte de gente fala bem dele. Ele morreu no mandato dele que ele estava exercendo. Então as pessoas elogiam ele, mas dentro de casa ele não era um bom pai, ele era ausente, ele cometia adultério, ele trocava a presença de estar com os filhos para jogar baralho nos bares, para ir em festas.
E dentre outras coisas, amado, que a gente pode falar, os pais deixam de estar com os filhos para fazerem os seus próprios prazeres, para realizar suas próprias vontades, para jogar bola o tempo todo, talvez até para buscar carreiras extraordinárias, nunca parar de estudar, e deixam de se preocupar com o seu bem maior, que é os seus filhos. Davi, ele ganhou várias batalhas, mas ele esqueceu do seu principal bem, que era a sua família. Então nós precisamos aí entender que pais não fazem de tudo o que os filhos pedem. O maior presente que um pai pode dar aos seus filhos é ele mesmo. E o melhor presente que um pai pode dar aos seus filhos é mostrar o caminho de Jesus. Noé, ele ouviu uma voz falando: construa uma arca. E ele escolheu obedecer a direção, o caminho que Deus estava falando para ele. E ele salvou toda a sua família. Ele foi no caminho certo. Amado, nunca tinha chovido. Não existia possibilidade de inundar a terra onde é que ele morava. Mas ele ouviu a voz de Deus. E quando a gente, como sacerdote, ouve a voz de Deus, a direção do Senhor para nossas vidas, amado, a nossa família é abençoada. A nossa família é guardada de todo o mal. A proteção de Deus está sobre a nossa família. Josué, um grande homem de Deus, todos falavam, a maioria falou dos 12 espias: não é terra para nós, tem gigante. Mas ele falou assim: eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que pode todas as coisas, eu confio nesse Deus. Por isso que nós vamos ir para lá e nós vamos vencer aqueles gigantes. Pode ser que na sua casa está passando alguma dificuldade, alguma luta, mas eu creio, amado, que isso é temporário, porque o Deus que pode todas as coisas, Ele pode entrar agora, Ele pode entrar amanhã e mudar a situação, porque o nosso Deus, Ele tem poder para isso. O nosso Deus tem poder para isso. Amados, são histórias de grandes homens que a Bíblia relata, algumas boas, outras ruins. Mas eu volto a perguntar para você: qual história você está construindo na sua casa, para os seus filhos? Como você tem se demonstrado como um homem de Deus? Como você tem se demonstrado como um filho de Deus? Pessoa que obedece às Escrituras, pessoa que vive para obedecer ao chamado do Senhor? Ou você vive o caminho que o mundo está ditando? Mas eu tenho pensado muito a respeito do que Deus tem falado para a igreja nesses últimos dias. E eu creio que é os últimos dias mesmo. Eu creio que é hora de a gente se levantar e buscar o Senhor, não deixar que a nossa fé esfrie, porque o Senhor está à porta, está perto. E nós precisamos participar dessa campanha que vai ter na igreja. Buscar o Senhor, buscar a face de Deus, buscar a direção do Senhor. Porque, amado, quando a gente está aos pés de Jesus, nós só temos a ganhar com isso. Nós só temos a ganhar, porque Deus, Ele vai nos consolar, ou Ele vai nos direcionar, ou Ele vai nos exortar, e Ele vai fazer com que a gente mude para melhor. Agora, quando a gente ouve a voz que vem do mundo, o que a mídia dita, o que a sociedade fala, amado, a gente vai ir para um caminho que não é bom. Até nossos olhos podem achar que é bom, nosso ouvido pode ser atraído para isso, mas lá na frente a gente vai ver que não era o caminho certo.
Então, amados, meditamos nisso nessa noite. Outra pergunta que tem nessa passagem que a gente leu, está no verso 8, que foi Filipe que questionou o Senhor, que falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então ele pediu para mostrar o Pai. Mano, eu entendo que Filipe estava querendo um sinal. Ele estava querendo ver o Pai para realmente acreditar em algo extraordinário, em algo sobrenatural. E Jesus fala: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como pode dizer mostra-nos o Pai? Amado, depois de tanto tempo que esses homens andaram com Cristo, eles ainda não conheciam o Pai. E outra pergunta que não quer calar nessa noite: será que a gente conhece o Pai? Será que a gente conhece mesmo o Pai, que é Criador, que é Senhor, que é Deus, que habita em nós? Será que realmente a gente confia nesse Pai a ponto de falar assim: ei, eu confio nesse Deus? Mas essa semana que passou, eu fui questionado de um rapaz que trabalhava comigo, nós falando de política. Ele falou: ei, para de ler a Bíblia, cara, tu está bitolado a isso, vai ler mais notícias de política, vai te informar mais a respeito do que está acontecendo. Cara, eu falei para ele assim: eu me informo, mas eu não troco a leitura da palavra para me ver um noticiário. Eu não troco a leitura da palavra para me ler um jornal, porque eu sei que ali é o alimento necessário para me prosseguir em direção daquilo que eu quero para a minha vida e para a minha família. Aleluia. E eu escrevi algo para ele, que ele falou assim: oh, aleluia, glória a Deus. Amado, a gente tem que se posicionar diante da sociedade. Jesus se posicionou, ele levou aos seus discípulos a um posicionamento, que era cumprir o chamado de Jesus, a qual eu e você também temos que cumprir esse chamado, que é levar as pessoas que não conhecem a Jesus a Ele. Mas se eu e a minha casa não estamos testemunhando de Jesus, como que vai ser a evangelização? Como que vai ser? Como que nós vamos mostrar ao Pai às pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes é tão fácil a gente fazer alguma trapaça, muitas vezes é tão fácil a gente ceder os desejos da nossa carne, mas não é isso, amado. Não é isso que Deus quer de mim e de você. É tempo de a gente meditar se realmente temos visto o Pai, se realmente nós temos nos relacionado com o Pai. E é interessante que esse Pai amoroso, Ele entregou o seu Filho por amor de cada um de nós. Ele morreu na cruz para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu e você hoje pudéssemos celebrar o Dia dos Pais em família. Muitas vezes a gente corre atrás de coisas que não preenchem o vazio do nosso coração. O maior investimento que eu e você podemos fazer é investir no Senhor, no seu reino. Esse é o maior investimento, não é o tesouro, não é a poupança, é o reino de Deus. Mais de 10 anos atrás eu aprendi que é melhor dar do que receber. Muitas vezes eu lutava para dar um dízimo, para dar uma oferta, para dar uma ajuda, para ajudar um necessitado, porque o dinheiro falava mais alto na minha vida. Mas o dia que eu entendi que é melhor dar do que receber, eu tenho colhido tantos frutos na minha vida, que as pessoas que estão próximas de mim conseguem ver. E amado, do quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom. E não é porque eu dou, Deus tem obrigação de dar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus é o melhor lugar onde nós podemos depositar a nossa confiança. O nosso coração precisa estar voltado para Ele,
e todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Agora, se nosso coração está voltado para as coisas materiais, para as coisas que realmente o mundo diz que é o melhor, muitas vezes a gente vai se frustrar. Mas eu ainda vejo Deus sendo tão gracioso que Ele vai lá e nos tira e mostra o caminho certo. Então, amado, nós nos encontrarmos com Jesus é maravilhoso. E outro questionamento que foi feito por Jesus, foi feito para os discípulos a Jesus, está no versículo 22, que diz assim: então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Por que, amado? Jesus vai se revelar aos discípulos, aos seguidores, aos filhos e não ao mundo. Não é uma boa pergunta? Será que Jesus está se revelando a nós? Será que Ele vai se revelar a nós? Se nós lermos a continuação da palavra do Senhor, diz: quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então Jesus está falando o quê? De obediência. Jesus está falando que a gente precisa obedecer a sua palavra. E depois, na continuação dos versículos, ele fala que Ele enviaria o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E eu creio que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele nos ajuda a viver no caminho, a viver na verdade, a acreditar que Jesus é a vida e a vida em abundância. Então, amado, nós precisamos realmente obedecer o que a palavra de Deus nos diz, a viver a palavra dia após dia e a instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. Esse é o melhor e maior ensinamento que a gente pode fazer aos nossos filhos. Não são presentes, não são coisas, não são posses, não são herança, é a palavra. É a palavra. E eu tenho me maravilhado, amado. Meu filho tem 9 meses. E esse dia eu estava orando em casa e ele estava comigo na cama. E a música estava tocando, eu estava ali orando e ele comigo. De repente ele começou a chorar do nada. Eu não sei se ele chorou porque a presença de Deus estava real naquele lugar, mas ele chorou. E ele não chorou porque estava ruim aquela situação. Ele chorou. Eu entendo, mano, ele chorou porque existia Deus naquele lugar. Então nós temos que construir altar na nossa casa, onde uma pessoa vai visitar e vai sentir que lá existe amor, que lá existe paz, que lá existe alegria, que os vizinhos vão olhar para a gente quando nos encontrarmos no elevador, no corredor, e vão ver que nós somos uma família abençoada, porque existe alegria na nossa face, e não murmuração, e não tristeza. Amém, amados? E isso são filhos de Deus. Não vou dizer que no momento da dor a gente não vai estar abatido, a gente vai estar abatido, mas é no momento da dor que a gente vai se mostrar que a gente é filho, porque a gente permanece fiel a Jesus. Porque quando está tudo bom é muito fácil eu dar glória a Deus, eu levantar a mão e aplaudir ao Senhor. Mas quando eu estou num momento de tribulação na minha vida, aí sim que eu tenho que mostrar que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Então, amado, isso é o que nós precisamos buscar no Senhor, buscar realmente nele como o único caminho, buscar ter relacionamento como um pai que Ele é para a gente, e saber que Ele vai se revelar àqueles que obedecem a Ele. E Jesus está perto, amado. Jesus está muito perto de vir, como eu já falei. Então, só aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, só aqueles que acreditam que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a esses que Ele vai se revelar. Amém, amados?
Obedecer é melhor que sacrificar, não é verdade? Tinha uma época na minha vida que eu estava trabalhando, e eu já trabalhava há anos nesse estabelecimento, eu tinha uma estabilidade. De repente bateu na minha porta uma empresa querendo me contratar, ia dobrar o meu salário. No momento eu disse não. Passou 1 mês, 2 meses, ela veio de novo e bateu na minha porta: e eu quero te contratar. Amado, o dinheiro tomou conta do meu coração. Eu não olhava se era a vontade de Deus. Deus, vai ser bom, eu posso já olhar uma varoa para me casar, já ter o sustento na minha casa. E eu perguntei para um, perguntei para outro, que as pessoas falavam não entrava no meu coração, porque o meu coração estava tomado pelo materialismo. E eu aceitei. Deu 7 meses, eu fui demitido. E eu fiquei 1 ano e 6 meses desempregado, até achar um novo emprego, por uma desobediência. Porque Deus falou: onde é que tu estás? Tu estás dando fruto, permaneça. E eu tinha programado para mim fazer um congresso de 1 mês lá com o pastor José Rodrigues, e por causa de eu aceitar esse serviço, eu não fui. Então, amados, muitas vezes a gente toma decisões pensando lá na frente com o nosso entendimento, mas a gente tem que se prostrar diante de Deus e entender que Ele tem o melhor para mim e para você. Por mais que doa, por mais que a gente pense que não é o certo, mas, amado, Deus, Ele fala comigo e com você. Deus, Ele fala conosco. E a gente sabe quando a gente está fazendo as coisas pela nossa própria vontade. A gente sabe, a gente não é tolo, a gente não é bobo, a gente tem entendimento. Deus nos deu sabedoria, a gente sabe. E a gente precisa reconhecer quando a gente erra. Amém? Como eu falei, eu e minha esposa tentando construir cada vez mais um altar dentro da nossa casa. A gente está tentando viver o que a palavra de Deus diz em Mateus 6,6. E eu quero escrever uma história para o meu filho. Não a história que meu pai deixou. Por mais que eu ache que ele foi uma pessoa boa, mas ele passou alguns princípios que não são legais, segundo a palavra do Senhor. Mas eu creio que você que está aqui nessa noite, o Senhor falou ao teu coração. Principalmente você, pai. Deus colocou no meu coração para a gente estar orando. Pai, no nome santo de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que a gente está tendo aqui como igreja do Senhor. Eu te agradeço por esse tempo que o Senhor está ministrando a tua igreja, onde teu Espírito está falando aos corações nessa noite. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu tens poder para convencer a cada homem que está aqui nessa noite de todo o pecado, da justiça e do juízo. Onde a graça de Jesus venha prevalecer, onde o amor venha prevalecer, onde o favor venha prevalecer. Oh Deus, que o Senhor entre na mente de cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra que foi ouvida aqui nessa noite, Pai, ela causa transformação, uma metamorfose na nossa mente, aonde nós não vivemos mais pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, mas nós vivemos pelo Espírito do Senhor que habita em nós, que nos direcione em toda a verdade. Pai, essa é a minha oração, e eu creio que essa é a tua vontade. Que nós, como homens, papai que somos, pais que somos, que nós criamos na nossa casa, Pai, um altar de adoração, onde nossos filhos vejam em nós homens de Deus, homens que não mintam, homens que não trapaceiam, homens que não enganam, homens que não traiam a sua mãe, mas homens que amam ao Senhor, Pai. Oh Deus, eu creio no teu poder, Pai, eu creio no teu agir. Nós homens muitas vezes, meu Pai, somos duros. É difícil de nós, Pai, muitas vezes chorar. Mas, Pai, eu peço que o Senhor, Pai, toque nos corações desses homens. Não somente aqui, mas, Pai, no decorrer das suas vidas, para todo sempre.
para que eles sejam pessoas onde, papai, outros homens vão olhar e vão falar: o que aconteceu contigo? E eles vão falar: é Jesus na minha vida, é o Rei dos Reis na minha vida, é aquele que é Pai agindo na minha vida e na minha casa. Oh Deus, que nós possamos testemunhar que vivemos no caminho, que nós vivemos na verdade, que nós temos, papai, o nosso nome escrito no livro da vida, porque o Senhor nos deu vida, que nós podemos nos relacionar como Pai contigo diariamente, vivendo Mateus 6,6, porque o Senhor vai se manifestar nas nossas vidas, o Senhor vai se manifestar a nosso favor, porque nós estamos vivendo em obediência à Tua palavra. Esta, meu Deus, é a oração que eu faço, e eu entrego a vida de cada homem que está aqui nas Tuas mãos, para o Senhor trabalhar em cada vida. Não sou eu, não são as minhas palavras, é você, Espírito Santo, que tem poder para falar a cada homem aqui nessa noite. É você que tem poder para ministrar o coração de cada homem lá na sua casa, quando ele estiver um momento contigo, Pai. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo cause incômodo na vida deles, que em vez de assistir um jornal, um futebol, Pai, ir ali e orar o Senhor com a sua esposa, com os seus filhos, de buscar o Senhor com a direção a qual jamais eles vão errar, mas vão buscar a direção do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre o seu trabalho, sobre as suas profissões, sobre a sua casa, sobre o seu lazer, que eles sejam referência, meu Pai, aonde eles moram, na sua rua, no seu prédio. Deus, que eles possam realmente ser luz e sal desta terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados.